Olá, meus irmãos, bom dia. A paz seja com todos. Mas esta oportunidade onde nós nos encontramos, nessa manhã de terça-feira, dia 31 de agosto. E como bem sabemos, daqui a pouco estaremos buscando a presença de Deus através das nossas orações. Mas antes disso, nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 38, que diz assim, do versículo 1 em diante. E diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu-se de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Isaías disse para Ezequias, dizendo assim: Ezequias, assim te diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, e você não vai viver. Então, ouvindo essas palavras, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E na sua oração ele disse assim: Lembra-te, Senhor, peço-te, lembra que quando eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio novamente a palavra do Senhor a Isaías, dizendo assim: Isaías, volta lá, e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é como uma bússola, aquilo que nos direciona, que nos orienta e que nos dá os comandos para nós agirmos de acordo com aquilo que nós vemos como o nosso Deus trabalha. Como estamos falando em aspecto de oração, então, essa passagem, a qual se refere a esse momento íntimo entre o rei Ezequias e Deus, nós vemos a resposta que Deus enviou através do seu profeta. E baseado nessa passagem, quero dizer para vocês quem era o rei Ezequias. Era um homem temente a Deus, íntegro, reto, honesto, andava com pureza de coração, procurava sempre ouvir aquilo que Deus revelava através dos seus profetas, colocava em prática e sempre obtivera a vitória. Por quê? A Bíblia fala que naqueles dias adoeceu Ezequias. Que dias que eram aqueles dias? Eram os dias onde o exército afrontava o seu povo, que buscava a destruição do seu povo, mas ele firmemente convocou a todos, oraram, rasgaram as suas vestes e se humilharam na presença de Deus, pedindo a sua direção, a sua misericórdia, dizendo para Deus: Deus, nosso Deus, em nós não temos forças nenhuma para vencer essa grande batalha, esse grande exército que vem contra nós. Mas uma coisa nós te dizemos, meu Deus: os nossos olhos estão postos em Ti. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a peleja, e em Ti nós confiamos, meu Deus. Nos socorra, nos ajude, meu Deus. E Deus enviou o seu profeta, e lá foi profetizado e foi dado a vitória para esse rei com todo o seu povo. Então nós vemos que esse rei, ele tinha uma comunhão, um vínculo, uma forma de buscar a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E não foi por acaso que Deus enviou o seu profeta para falar com ele, Ezequias. Chegou o momento de ser cortado o fio de prata ou o fio de ouro da sua vida e você vai morrer. Acerta tudo que você tem que acertar, que outra pessoa irá reinar no seu lugar.
Aí o rei Ezequias, ouvindo a mensagem do profeta, sabendo que o profeta só viria até ele para falar aquilo que Deus havia orientado, e toda vez que o profeta falava da parte de Deus, ele tinha certeza que isso iria acontecer. Portanto, a partir do momento que ele ouviu aquela profecia, ele ouviu aquele direcionamento, ele se colocou dentro do seu palácio, entrou no seu quarto, fechou a porta, virou com o rosto para a parede e orou ao Senhor. E lá ele falou para que Deus: Senhor, lembra-te, o Senhor lembra, o Senhor sabe de todas as coisas, não há como eu inventar uma situação para o Senhor me conhece, o Senhor conhece desde o ventre da minha mãe. E olha, Senhor, quando o Senhor me deu a oportunidade de governar, de estar à frente do teu povo, eu procurei andar retamente. Eu procurei ouvir a tua palavra e colocá-la em prática no meio do teu povo. Eu honrei o teu nome. Eu procurei fazer a diferença. Procurei mostrar para todos, Senhor, que nunca foi na minha força, mas foi através do seu poder, através da sua mão forte que nós vencemos as batalhas, as pelejas. Oh, Senhor! E quando ele fez essa oração a Deus, ele parou e começou a chorar. E chorou, não foi pouco, muitíssimo, a Bíblia diz que ele chorou, derramando as suas lágrimas na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, porque ele tinha anseio, tinha desejo de fazer mais para Deus. Mas ele não tinha forças para conseguir tirar aquela doença que viria matá-lo. Mas ele entra na presença de Deus. E quando o homem e a mulher entram na presença de Deus, rasga as suas vestes, rasga o seu coração e deixa o mover do Espírito Santo tomar conta dele. E as palavras já fogem, já não tem mais palavras, ele deixa apenas as suas lágrimas, o seu soluço, o seu gemido chegar na presença de Deus. Deus ouve, Deus vê, Deus sonda e Deus conhece. E não foi diferente. O profeta estava saindo do palácio, estava indo embora. Deus fala: profeta, para aí, porque sabe o rei que você enviou lá a palavra que eu te mandei? Ele está me buscando, ele está clamando, rasgando o seu coração na minha presença. Então você volta lá e diz para ele: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E por causa disso, do teu coração aberto, dessas lágrimas verdadeiras que saiu do seu coração, eu vou acrescentar para você mais 15 anos de vida. E foi assim que aconteceu. Então, como que a gente consegue entender que o nosso Deus, ele não mudou? Ele continua ouvindo a nossa oração, vendo as nossas lágrimas, o nosso coração, e ele permite que chegue até mim e até você situações, mensagens, informações que algo vai morrer, que algo vai acabar, que algo vai se destruir. Situações das nossas famílias, dos nossos entes queridos que vão, aparentemente, na nossa visão, vão se perder, não tem perspectiva de vida, vão morrer nessa situação. E aí cabe a nós, neste momento que vamos entrar na presença de Deus em oração, falar com Deus e derramar as nossas lágrimas na presença daquele que enxuga as nossas lágrimas, que sonda o nosso coração e que manda um profeta para nos dizer: o momento agora é deixar eu trabalhar na sua vida. E vai ser assim que nós vamos fazer. Nós sabemos que existe tantos nomes relacionados nesse pedido de oração, tantas vidas que estão em desespero para buscar a face de Deus e não tem forças. Mas nós vamos entrar na presença de Deus neste momento, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos gemer na presença de Deus. E Deus entrará com a providência, com a resposta e com a vitória. Vamos orar no nome de Jesus? Amém.